Olá, boa noite. Boa noite. Papa chega ao Cazaquistão. Francisco se encontra com autoridades e no primeiro discurso fala de uma urgente necessidade. O mundo precisa voltar a encontrar harmonia. Urna com o corpo da Rainha Elizabeth II deixa a Escócia e já se encontra em Londres. Petrobras reduz preço do gás de cozinha para distribuidoras. Alerta ao beneficiário do Auxílio Brasil. Aumentaram as tentativas de golpe sobre programa federal. Setembro Amarelo. Conheça a mãe que perdeu 2 filhos e agora ajuda outras pessoas a superar a dor. Peregrinação de setembro em Portugal. Sob chuva, arcebispo de Braga preside celebrações em Fátima. O Canção Nova Notícias começou. O Papa Francisco chegou hoje ao Cazaquistão para sua 38ª viagem apostólica. O pontífice foi acolhido no aeroporto internacional pelo presidente Kassym-Jomart Tokayev. Após a cerimônia de boas-vindas, o Papa fez seu primeiro discurso no encontro com as autoridades, sociedade e corpo diplomático. Francisco disse estar honrado por visitar o país como peregrino de paz à procura de diálogo e unidade. O Santo Padre relembrou o discurso do Papa João Paulo II em 2001. Terra di martiri e di credenti. Terra de mártires e de crentes, de deportados e heróis, pensadores e artistas. Gloriosa história de cultura, humanidade e sofrimento. Humanità e sofferenza. A fonte do sucesso é a unidade. Ao citar este provérbio local, o pontífice afirma que o Cazaquistão compõe uma sinfonia extraordinária, um laboratório multiétnico, multicultural e multirreligioso, único, revelando a sua peculiar vocação, que é de ser um país do encontro. A Constituição do Cazaquistão, ao defini-lo como um Estado laico, prevê a liberdade de religião e de crença. Uma laicidade sã que reconheça o papel precioso e insubstituível da religião, em contraste ao extremismo que a corrói, destacou o Papa. Francisco falou também que o país se configura como encruzilhada de relevantes nós geopolíticos e que possui um papel importante na solução de conflitos. Afirmou, inclusive, que a visita de João Paulo II semeou esperança após trágicos atentados e enfatizou que a situação atual não é diferente. Chego aqui no curso da guerra da Ucrânia, enquanto outros confrontos colocam em riscos os nossos tempos. Venho para amplificar o clamor dos que imploram a paz. Il grido di tanti che implorano la pace. A trégua, de acordo com o Papa, exige um empenho global. Apontou que a renúncia às armas nucleares, o desenvolvimento de políticas energéticas e ambientais e o investimento em fontes limpas são benéficos. O pontífice ainda destacou o diálogo interreligioso como sementes concretas de esperança plantadas no terreno comum da humanidade. Para concluir, rezou: Deus abençoe o Cazaquistão. Dio benedica il Kazakhstan. O Papa Francisco saiu logo pela manhã do aeroporto de Roma com destino ao Cazaquistão. Veja como foram os primeiros atos do Papa no país. Por causa do problema no joelho, o pontífice usa cadeira de rodas e o embarque foi auxiliado por uma rampa elevadiça. Durante o voo, o Santo Padre manteve a tradição e foi cumprimentar os jornalistas. A visita ao país centro-asiático será de 3 dias. O Papa vai participar do Congresso de Paz com líderes religiosos mundiais. A presença do Papa no Cazaquistão gerou expectativas. Nur-Sultan tem várias construções imponentes. A Praça e o Palácio da Independência, a Mesquita com traços arquitetônicos inconfundíveis e o Palácio Presidencial. Neste centro de exposições, o Papa presidirá uma missa. Na Catedral de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, recordações da primeira visita de um Papa ao país em 2001, hoje santo, São João Paulo II. Peregrinos e cazaques vivem uma certeza, a de que a passagem do Papa trará mudanças ao país. Nós realmente esperamos que as diferentes religiões possam ajudar o mundo a ter paz.
Para este morador, a partir da visita de João Paulo II, o catolicismo começou a se formar no Cazaquistão. Agora, na minha opinião, o Papa vai trazer solução para diferentes questões, disse ele. De acordo com o arcebispo metropolitano de Nur-Sultan, a realidade hoje é exigente. Há 21 anos, disse ele, o Papa veio ao Cazaquistão e muitos eram contra por medo de uma guerra entre o Afeganistão e os Estados Unidos. Agora a guerra é na Ucrânia. O Papa não é um político, é o líder da Igreja Católica e temos o direito de esperar um milagre. Havia a expectativa de que o patriarca ortodoxo russo Kirill e o Papa Francisco pudessem se encontrar durante o congresso, mas a sua ausência foi anunciada pela Igreja Russa no mês passado. A relação dos líderes ficou tensa devido à postura do patriarca ortodoxo, que apoia a invasão russa na Ucrânia. Londres recebeu hoje o corpo da rainha Elizabeth II. O avião que transportava o caixão deixou o aeroporto de Edimburgo, na Escócia, no fim da tarde. O velório na capital britânica deve durar pelo menos 4 dias seguidos. O avião militar britânico chegou na base aérea de Northolt, no oeste de Londres, hoje à noite, horário local. O caixão, que leva o corpo da rainha Elizabeth II, foi colocado em um carro e conduzido até o centro da capital. Ao longo do dia, uma imagem marcante no Reino Unido. Filas formadas pelo povo. Ainda na Escócia, muita gente compareceu à Catedral de St. Giles para velar o corpo da rainha. Na multidão, declarações de admiração pela monarca. Ela era uma mulher maravilhosa, então quero dedicar o meu tempo e prestar os meus respeitos. O luto se estende por toda a cidade de Londres. Muitos já estão acampados para ver o caixão no Westminster Hall. A intenção é demonstrar simpatia pela família real inglesa. O plano é que eu tire o meu chapéu, faça uma pequena oração, ponha o chapéu de volta e acene um adeus final, que sua alma descanse em paz e ressuscite em glória. Durante o velório, Charles III visitou pela primeira vez, como rei, a Irlanda do Norte, como parte do roteiro do herdeiro do trono pelas 4 nações do Reino Unido. A intenção é ir para País de Gales na sexta-feira. O caixão de Elizabeth II foi conduzido lentamente pelas ruas de Londres até chegar ao Palácio de Buckingham. O rei Charles III e seus familiares se reuniram para receber o corpo da monarca. Amanhã será o primeiro grande evento do funeral da rainha na capital britânica. A expectativa é que centenas de milhares de pessoas passem pelo caixão da rainha de quarta-feira à noite até o início do seu funeral, na próxima segunda-feira. De Londres para Brasília, Ronaldo da Silva traz informações da iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral para tirar dúvidas da população em relação ao voto. Boa noite para você, Ronaldo. Boa noite para você também e boa noite para tanta gente que nos acompanha Brasil afora. Olha, é exatamente. O Tribunal Superior Eleitoral lançou o podcast Tira Dúvidas das Eleições para esclarecer sobre como votar, as responsabilidades de cada cargo, financiamento de campanhas, entre outros temas. O conteúdo, dividido em 10 episódios, com tempo de 2 a 3 minutos de duração cada, pode ser encontrado nas principais plataformas de áudio e de vídeo. E agora nós vamos falar da luta contra o aborto e pela proteção da família. A Comissão Regional da Defesa da Vida do Regional Sul 1 da CNBB lançou um manifesto pelo voto pró-vida e pró-família. O objetivo é conscientizar os leigos para que votem em candidatos que defendam e respeitem a vida desde a concepção. Em época de eleição, é preciso estar atento aos candidatos, entender o que defendem e as propostas de cada um também é dever dos cristãos. Por este motivo, a Comissão Regional da Defesa da Vida da Conferência Nacional dos Bispos lançou um manifesto pelo voto pró-vida e pró-família. O objetivo é dar clareza para os católicos que não têm consciência de que o assunto tem a ver com as eleições. O documento, que tem o nome Apelo a Todos os Brasileiros, a Vida Humana, a Família e a Democracia estão em perigo, até o momento conta com o apoio de 26 entidades pró-vida e pró-família,
de todo o país. Segundo a coordenação da Comissão Regional da Defesa da Vida da CNBB, a intenção do manifesto não é apontar um determinado candidato, mas direcionar em quem não votar. O catecismo da Igreja Católica é claro: a vida humana deve ser respeitada e protegida a partir da concepção. É claro que um católico não pode votar em alguém que seja favorável ao aborto ou que seja favorável à destruição da família. Está mais do que provado que a vida humana começa no momento da concepção, no momento em que o óvulo da mulher é fecundado. Ali acontece algo extraordinário. Outra campanha realizada é a do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto, que pretende orientar os cristãos para a importância do voto consciente. No ano passado, o Papa Francisco voltou a afirmar que aborto é homicídio. Em outra fala, ele diz que não é ideologia, mas uma realidade humana. La difesa della vita per la Chiesa non è una ideologia, è una realtà umana, coinvolge a tutti i cristiani, anzi, perché cristiani e anche perché umani. A jornalista da TV Canção Nova, Liana Nunes, está grávida do 2º filho. No início do ano, ela perdeu uma gestação. A Liana sabe bem como o aborto marca a vida de uma mulher para sempre. Gestar uma vida é ser colaboradora do próprio dom de Deus para a humanidade. Então é assim que eu me sinto hoje, gerando essa vida dentro do meu ventre. Eu que já tive a experiência de ter perdido, através de um aborto espontâneo, uma vida que durou 5 semanas, foi tão frágil, mas ao mesmo tempo tão forte, no meu coração, no coração da minha família. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar da redução do preço do gás de cozinha. Ok, Ronaldo, até já. A seguir, aumentam as tentativas de golpe do Auxílio Brasil. E Petrobras corta preço no gás de cozinha para distribuidoras. Na próxima semana vai começar mais uma rodada de pagamentos do Auxílio Brasil. Mas é preciso atenção, porque as tentativas de golpes envolvendo o benefício cresceram nos últimos meses. Em uma única semana, uma empresa de cibersegurança identificou e bloqueou mais de 140 mil tentativas de golpes em 17 sites envolvendo o nome do programa Auxílio Brasil. As táticas são quase sempre as mesmas. Ofertas de valor até 4 vezes maior que a quantia do benefício. Nós temos por dia hoje uma média de 20 mil tentativas de fraude. Eles criam uma página falsa do Auxílio Brasil, igualzinha do Auxílio Brasil. Eles mandam mensagem de WhatsApp, SMS, vários tipos de mensagem, também tudo oficialmente lá, e dizendo que você tem que se cadastrar no link para você poder receber. Você teria direito a se cadastrar até receber R$ 2.500. E eles também pedem para repassar isso, ou seja, a cadeia de fraude. O Auxílio Brasil é um programa de transferência de renda destinado às famílias em estado de extrema pobreza ou situação de pobreza. O valor pago atualmente é de R$ 600. Para quem ainda não recebe e tem direito ao benefício, a orientação é se dirigir a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social. No local será possível se inscrever no CadÚnico, banco de dados que é a porta de entrada para os programas sociais do governo. A inscrição é presencial e não garante o benefício. Outra orientação é procurar sites e aplicativos oficiais do programa e da Caixa Econômica Federal, que realiza o pagamento do benefício. Fora isso, o melhor é atenção e desconfiar. A desconfiança te leva à prevenção das coisas. A atenção é fundamental para não cair em golpe. E retornamos a Brasília com Ronaldo da Silva para falar do setor de serviços que movimentou a economia. Ronaldo, com você. Pois é, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o setor de serviços registrou a terceira alta seguida no indicador econômico.
De maio a julho deste ano, o setor teve um ganho de quase 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, encontra-se 8,9% acima do patamar pré-pandemia e 1,8% abaixo do nível mais alto já atingido em novembro de 2014, como indica a pesquisa mensal de serviços. E mudando de assunto agora, começou a valer hoje a redução no preço do gás de cozinha vendido pela Petrobras. O valor cai dos atuais R$ 4,23 para R$ 4,03 o quilo. O preço médio do botijão de gás de 13 quilos estava custando ao consumidor, em média, R$ 111. O valor da redução nas revendedoras depende de cada comércio. Um restaurante do seu Jerônimo fica numa região com um grande número de empresas. O horário do almoço é o mais movimentado, mas nos últimos anos ele percebeu uma redução no número de clientes e um aumento nas reclamações sobre o preço. Será, mas já subiu de novo. Eu digo, cara, eu segurei até onde eu pude segurar. Quando eu subiu a comida é porque não tinha mais jeito, né? Um dos motivos do aumento no preço do almoço é a elevação nos valores do gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha. Em julho do ano passado, o aumento foi de 6%, em outubro, 7% e em março deste ano, 16%. A trajetória de altas foi interrompida em abril deste ano, quando houve uma redução de 25 centavos. Hoje, a redução foi de 4,7%. De acordo com a Petrobras, a queda no preço do botijão de 13 quilos deve ser em torno de R$ 2,60. O valor para o consumidor final vai variar por localidade. Rogério é revendedor de gás em Unai, Minas Gerais, em torno do Distrito Federal. 2 vezes por semana ele vem para Brasília recarregar os botijões e garante o repasse da diminuição nos preços para o consumidor. Tudo que a gente adquire de repasse, tanto para mais como para menos, a gente repassa para o consumidor final, sim. A gente está sempre em conjunto, juntos, né, um com o outro aí, para poder um bem melhor, né, para todos. Jerônimo é proprietário de restaurante e agradece a redução no preço do gás. O valor talvez a gente não possa reduzir, mas ninguém vai subir como a gente estava subindo, né? Mas a gente vai poder contratar mais uma mão de obra, né, para o cliente ficar mais bem atendido, né? Por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã nos encontraremos com mais informações direto de Brasília. A todos, muito boa noite. Boa noite para você, Ronaldo. Muito obrigado. Bom descanso. Olha, a seguir, no mês de prevenção ao suicídio, a história de fé e coragem de uma mãe. E os 100 anos de uma congregação que dedica tempo e amor aos mais necessitados. O Canção Nova Notícias está de volta, agora em conexão com São Paulo. A gente vai chamar o Rodrigo Luiz para falar de iniciativas em favor do próximo. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite a você e a todos. A gente começa falando de um assunto desafiador. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Nossa equipe conversou com uma mãe que perdeu 2 filhos por suicídio e hoje ajuda outras mães a enfrentarem esse difícil momento. É como se alguém abrisse, né, o meu peito, sem anestesia alguma, e cortasse ali um pedaço do meu coração. A fala emocionada de Guta descreve o momento em que, em 2016, ela recebeu a notícia do suicídio de seu filho mais velho, Felipe, aos 16 anos. O menino era muito comunicativo e não tinha sintomas depressivos. Tirou a própria vida após o término do relacionamento. 3 anos mais tarde, o filho do meio de Guta, Davi, que sofria de depressão desde a morte do irmão, também tirou a própria vida aos 18 anos.
diziam, você não percebeu, você não notou, ele tinha alguma coisa, né? E eu só, de fato, vim me libertar disso quando eu assisti uma reportagem da doutora Ana Beatriz Barbosa, onde ela diz que existe, sim, o suicídio por impulso. Então, assim, meu filho estava triste, ele não estava depressivo, porque eu teria percebido. Assim como muitas mães que perdem seus filhos por suicídio, Guta por muito tempo se sentiu culpada pela morte dos seus filhos. Mas hoje entende que foi algo que não estava em seu controle. Independente das circunstâncias, né, da morte do meu filho, do Felipe, né, eu não culpo absolutamente ninguém. Foi uma escolha do meu filho, tá? Não foi culpa de ninguém. Para reduzir e prevenir os casos de suicídio no Brasil, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina promovem todos os anos o Setembro Amarelo. Neste ano, o tema da campanha é A Vida é a Melhor Escolha. E as campanhas de saúde pública, como o Setembro Amarelo, para alertar as pessoas que isso existe, é fundamental. Ajudá-las a identificar as modificações de comportamento dos seus familiares é fundamental. Estar atento a sinais como frases que demonstram que a pessoa pode querer tirar a própria vida, ou mesmo com isolamento repentino, é fundamental para ajudar quem pode estar com ideação suicida. Mas não são em todos os casos que isso ocorre. Isso é importante porque quando uma família perde alguém por suicídio, se sente com muita culpa por não ter percebido, mas às vezes, de fato, a situação é tão complexa que muitas vezes quem está à volta não percebe. Hoje, Guta transforma sua dor em experiência. Depois de ajudar uma mãe enlutada, ela viu que poderia ser apoio para outras mulheres que perdem tragicamente seus filhos. Cursa psicologia e pretende ajudar essas pessoas com o seu projeto, o Sobreviver. O meu intuito em fazer psicologia é para que futuramente eu pensei assim, eu tenho pior, que é a experiência. Então eu vou ter também o conhecimento acadêmico, eu vou poder prestar uma assistência melhor para essas mães. Vamos conhecer agora uma obra que leva a esperança cristã a tanta gente. A Congregação das Irmãs de São Francisco da Providência de Deus celebra neste ano um século de fundação. Inspiradas no pobre de Assis, as religiosas levam esperança aos mais carentes nas áreas da educação e saúde. Uma obra de caridade centenária que nasceu nos Estados Unidos em março de 1922. Nós nascemos de uma necessidade do povo lituano, que estava imigrante nos Estados Unidos, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. O carisma da congregação está centrado na espiritualidade franciscana. Em 1938, 5 irmãs vieram ao Brasil a pedido de um padre lituano para trabalhar com famílias de imigrantes da Lituânia que viviam aqui no bairro Vila Zelina, zona leste de São Paulo. Com o passar dos anos, o trabalho foi sendo ampliado a outras realidades, como, por exemplo, o atendimento a crianças carentes da região. Além de 3 colégios e o trabalho pastoral em paróquias, a congregação tem esta obra social inaugurada na década de 90. Atualmente, 205 crianças carentes são beneficiadas, com reforço escolar, aulas de informática e atividades lúdicas, no contraturno do ensino regular. Dessa forma lúdica, leve, suave, com a espiritualidade franciscana, é que nós vamos alavancando nessa missão junto com as irmãs. Com 33 anos de congregação, Irmã Maria Lúcia, que é massoterapeuta, realiza sua missão no barco doado pelo Papa Francisco para atender ribeirinhos em Óbidos, no Pará. Sou voluntária, no barco. E o meu trabalho é ajudar dentro do hospital na medida do possível. Também ajudo nas massagens, massoterapêutica. Em 2022, as Irmãs de São Francisco da Providência de Deus celebram 100 anos de história. Estão presentes nos Estados Unidos e Brasil, com 56 integrantes e uma disposição enorme de ajudar os mais necessitados.
nós vivemos na total disponibilidade à providência de Deus. Então, vamos aonde a providência nos envia. Uma última informação: chegou hoje aqui em São Paulo as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Até amanhã, os devotos podem rezar diante das relíquias na Igreja Santa Teresinha, no bairro Higienópolis. É que depois tem início a peregrinação no interior do estado e começa pela cidade de Marília, por ocasião dos 70 anos de instalação e criação da diocese. As relíquias devem ficar no Brasil até dia 15 de dezembro. São essas nossas informações. Até amanhã, se Deus quiser. E logo cedo, depois do programa Sorrindo para a Vida, você começa seu dia bem informado no Canção Nova Notícias, às 9h35 da manhã. Boa noite para vocês. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado. Bom descanso aí para vocês em São Paulo. Olha, no próximo bloco, nós vamos falar da Semana do Pescado para estimular o consumo e movimentar a economia. E peregrinos portugueses mantêm tradição e participam de celebrações em Fátima. Estamos de volta para falar do tempo que vai seguir instável nesta quarta-feira em várias partes do país. Yara, conta para nós. Pois é, Reinaldo. Muita chuva e temperaturas mais baixas na região sul. A quantidade de água deve chegar a 40 milímetros no interior do Paraná, 24 no leste e 12 milímetros no norte de Santa Catarina. Aqui no sudeste, a chuva vai se concentrar no estado paulista. A temperatura não passa dos 20 graus na capital. Tempo instável também no centro-oeste, com chuva leve, que pode ficar mais intensa no sul do Mato Grosso do Sul e oeste do Mato Grosso. E para não dizer que o sol não vai brilhar nesta quarta, vai aparecer sim por essas regiões do país. No Nordeste, quase toda a região terá um dia ensolarado e quente, máxima de 29 graus em Salvador. E você aí do Norte, atenção, pois a chuva prossegue na região com mais intensidade em Rondônia. Reinaldo? Pois é, olha, para estimular o consumo de pescados no país, o setor produtivo nacional lançou a 19ª Semana do Pescado. A iniciativa deve movimentar restaurantes, feiras livres e espaços gastronômicos pelo Brasil. Olha a feira, na família da Kátia, a maré está para peixe. Lá em casa a gente consome peixe toda semana. Uma porque eu não como carne, né? Então eu só como peixe. Então a gente consome muito peixe. E é saudável, né? E não é só ela que está aproveitando para levar um delicioso pescado para casa. Eu gosto muito do cação. Compro também o camarão, que eu adoro, né? Que eu gosto muito de camarão. E também as carnes vermelhas. Mas o peixe, todo fim de semana eu compro aqui. Ah, traíra. Por quê? Ah, porque eu gosto dela. Ela é espinhuda, mas ela é saborosa. Estou levando filé de tilápia, camarão e salmão. A Semana do Pescado acontece desde o início do mês e vai até o dia 15 de setembro. Na Feira Livre, os comerciantes sentem o benefício dessa iniciativa e por aqui, além de qualidade, o atendimento é essencial. Nós sentimos realmente um certo aumento na venda, na presença de fregueses na banca, né? Então, foi muito bom. Realmente foi um incentivo para nós e para os fregueses também, né? A ideia é incentivar a população a consumir peixe o ano todo e assim favorecer o segmento. A Semana Santa é o pico de consumo, depois tem uma queda e nós teríamos um impulsionamento do consumo exatamente em setembro, no segundo semestre, para tornar essa prática de consumo de pescado uma prática cotidiana. O que também é bom por aqui é colocar o papo em dia. Boas histórias não faltam. E a gente sempre conversa e depois sai daqui feliz, né? E tem peixe para todos os gostos. Sardinha, em filé e até mesmo peças inteiras. É só chegar e escolher. Quando você tem o produto e tem um bom relacionamento com os fregueses, aí você cria esse vínculo. E hoje o pescado que sai da banca vai direto para o almoço em família. Cação empanado. A produção de reportagens no Brasil e no exterior só é possível com a ajuda de sócios e benfeitores que mantêm este sistema de comunicação.
Estamos com 32% da nossa meta da campanha no projeto Dai-me Almas de setembro. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100% no fim do mês. Acesse clube.cançãonova.com e faça a sua doação. Obrigada por sua generosa contribuição. Em Portugal, setembro é especial para os fiéis católicos. É tempo de peregrinação a Fátima. Sob muita chuva, os peregrinos participaram da celebração presidida pelo arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro. Como parte da liturgia, a música em especial, um dos cantos religiosos mais conhecidos de todo o mundo. Um canto traduzido em diversas línguas, mas com o mesmo refrão e saudação a Nossa Senhora. A melodia do Ave de Fátima é internacionalmente conhecida e, de imediato, sintoniza os corações a Fátima. Vir a Fátima ao santuário e não ouvir o Ave de Fátima é esquisito. Em cada peregrinação internacional aniversária, a fusão de vozes femininas e masculinas, em sua maioria de voluntários, dá um brilho especial à cerimônia. As diferentes cadências das notas musicais movimentam as orações. Hora de súplica, hora de arrependimento, louvor ou agradecimento. Há repertório que vai estar sempre presente, porque é muito característico já das celebrações das peregrinações aniversárias, por exemplo, a Ave de Fátima, ou a Procissão do Adeus, também o Salve Regina em latim, que toda a gente que sabe cantar, e também tendo em conta a Assembleia Internacional que temos presente. Deus fala na liturgia o seu povo e Cristo continua a anunciar o Evangelho. Por seu lado, o povo responde através do canto e a oração. Algo que se concretiza em cada peregrinação aniversária através da música. O povo de Deus responde ao Senhor e aos apelos de Nossa Senhora na Cova da Iria. O povo santo de Deus volta os seus olhos para Maria, a Mãe de Misericórdia, e canta como ela, alegre e confiadamente. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O silêncio, sobretudo o silêncio noturno da multidão orante, é sinal da consolação e até da cura de muitos corações. Vontade de ir para Fátima participar dessa peregrinação, hein? Com certeza. E o Canção Nova Notícias termina aqui. Assista daqui a pouco, às 9 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Olha, às 10 horas tem Gente de Fé. E às 11 tem PHN. Uma ótima noite a você. Você fica agora com imagens do Santuário do Pai das Misericórdias na Canção Nova. Boa noite e até amanhã.